Vamos estudar o livro Encontro Marcado, de Chico Xavier, orientado pelo Espírito Emmanuel. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Assim, você será notificado todas as vezes que um novo programa estiver sendo transmitido pelo YouTube. Vamos estudar o capítulo 26, Diante do Trabalho, Excelência do Trabalho. Nos dias atuais, muitos milhões de trabalhadores estão sem trabalho devido ao panorama atual da pandemia. Então, está havendo uma falta de trabalho no mercado. Milhões de pessoas estão desempregadas e necessitando de trabalho. Veja o flagelo, a dificuldade da economia no momento, porque todas essas pessoas sem trabalho não estão recebendo, tendo remuneração. Veja quantos recursos poderiam estar movimentando em todas as camadas e, na verdade, por falta de trabalho, essas pessoas estão vivendo, porém, não tendo um recurso que anteriormente movimentava toda a economia. Nunca é demais qualquer referência ao trabalho, fator de evolução e burilamento. Observa-se que, ao lado dessas pessoas desempregadas, o mercado recebe anualmente um contingente muito grande de novos trabalhadores, jovens, que estão iniciando sua carreira profissional e que necessitam de trabalho. Mas, no entanto, a economia atual não permite, não consegue suprir a demanda desse trabalho tão necessário a todos. Então, o trabalho é fator de evolução e burilamento, ou seja, todo ser humano necessita do trabalho. É uma lei da natureza. Deus fez, pelo menos aqui no orbe terrestre, a necessidade do trabalho como fator de evolução, de melhorar a capacidade e desenvolver a inteligência. Veja que o trabalho, portanto, é essencial para movimentar a economia e também fazer com que as pessoas possam se desenvolver em termos de capacidade, criatividade, inteligência e aperfeiçoamento das qualidades de Deus em sua alma. Nele, no trabalho, a herança de amor com a qual o espírito se refaz para a jornada renovadora, em direção aos objetivos supremos da vida. Portanto, através do trabalho, o ser humano aperfeiçoa suas qualidades. Ele enquadra a evolução dentro de uma qualidade necessária de aperfeiçoamento. Deus fez o trabalho necessário para todas as categorias de seres humanos. Até o franzino sem forças, ele pode trabalhar utilizando a inteligência, através do seu conhecimento e das experiências. Portanto, em todas as camadas sociais, há o trabalho adequado e suficiente. Porém, no momento atual, milhões de pessoas estão desempregadas, procurando trabalho, enviando o currículo para todas as localidades. Mas dificilmente a economia está tendo um desenvolvimento suficiente para absorver
todo esse contingente enorme de pessoas procurando trabalho. Para conhecer-lhe, porém, a sabedoria de orientador da felicidade, é preciso crer nele e aderir-lhe ao programa de esforço criativo, penetrando-lhe as qualidades positivas de dissolvente das nossas velhas imperfeições. É necessário perguntar por que, na atualidade, essa situação está ocorrendo, com milhões de desempregados. Parece ser uma situação caótica, inesperada, e é um flagelo. Por quê? Porque cabe ao governo ou à sociedade suprir as necessidades desse povo desempregado. Não quer dizer que eles estejam sem vontade de trabalhar. É que não tem o trabalho adequado de acordo com as suas capacitações profissionais. Mas, no entanto, pensando por que Deus, por que os espíritos benfeitores, por que Jesus Cristo permite que uma situação dessa ocorra na sociedade, que na verdade é uma situação observada em toda a humanidade, né? Em muitos locais, em virtude da pandemia, houve uma redução no trabalho, não é? Notadamente no Brasil. O Brasil apresenta um índice superior ao dos demais países. Por quê? Porque, de alguma maneira, a pandemia veio de uma forma mais prejudicial para os agentes econômicos, não é? Isso se deve, de certa forma, a um desencontro das políticas do governo em relação à saúde, em relação à própria economia e ao controle da pandemia. Portanto, é preciso crer que o trabalho é um programa de esforço criativo, não é? Fala-se que não tem trabalho, mas, no entanto, veja que toda a situação necessária para a economia continua rodando, movimentando. Os agentes econômicos estão a pleno vapor. Os meios de transporte, a agricultura, o setor de serviços essenciais, não é? O trabalho de limpeza pública, água, suprimento de água, de energia, os correios, a telefonia, tudo está trabalhando. E, à medida que o sistema se aperfeiçoa, tornando assim mais computadorizada, com sistemas digitais avançados, a liberação de mão de obra é evidente, necessitando do povo uma capacitação, uma melhoria na criatividade, na inteligência e aperfeiçoando o conhecimento. Então, toda essa situação aparente de desemprego representa para a sociedade uma lição para avaliar, para apreciar qual a medida necessária para superar essa deficiência. Portanto, neste momento, necessário uma união de esforços para o programa de preces e orações a Deus, solicitando a inteligência divina, a interferência para que uma nova maneira de trabalho possa ser desenvolvida para todos. Então é preciso orar, fazer prece, unir pensamentos e esforços, concentrando a mente para que todos os esforços sejam
canalizados em prol de uma nova maneira de trabalhar, para que esse enorme contingente de trabalhadores necessitados de trabalho sejam aproveitados em suas capacidades, em seus conhecimentos. Não admitas que a adversidade, tropeço, desilusões ou dívidas te impeçam de receber-lhe o benefício salvador. É com ele e por ele que conquistarás todos os recursos destinados à tua sustentação. Veja que uma vez uma pessoa estava desempregada e tendo dificuldade de arranjar um emprego. Eu sugeri que pegasse uma pá, um saco de lixo, uma vassoura e passasse a varrer a rua, fazer a limpeza. Não é? Por que essa situação é necessária? Para que se grave na alma um crédito, um vácuo em que ele está realizando um trabalho produtivo e útil sem a contrapartida da remuneração. E Deus é muito justo, Deus é sábio. Logo, essa pessoa conseguiu uma colocação. Por quê? Porque talvez estivesse faltando um pouquinho de humildade em prol do benefício ao próximo. Você veja que tem milhões de pessoas buscando trabalho, mas se falar para trabalhar de graça, a primeira coisa que vai é talvez soltar um palavrão, né? Na nossa casa de Deus, uma nossa funcionária estaria necessitando de férias e foi solicitada uma pessoa que fizesse a cobertura durante o período de férias. Essa pessoa realmente capacitada e com experiência para tal, mas esquivou-se dessa oportunidade de fazer um bom trabalho na casa de Deus. Não se prontificou a comparecer, afirmando que necessitava receber um determinado valor bastante significativo. Tá certo, não tenha dúvida. Então veja que quando fala em trabalhar, a primeira coisa que a pessoa coloca é o quanto vai ganhar. Dificilmente alguém vai trabalhar numa tentativa ou num pensamento de beneficiar o próximo. Então veja que não admita que a adversidade, tropeço, desilusão, dívida te impeça de receber o benefício salvador do trabalho. É com ele e por ele que conquistará todos os recursos destinados à tua sustentação. Então aqui a pessoa vai ter a sustentação material e espiritual para o trabalho. Mas, no entanto, o trabalho espiritual é prioritário, é importante. Não é? Por vezes o ser humano está trabalhando e não progride, ele não é promovido, não é reconhecido. Por quê? Porque está lhe faltando sustentação espiritual. Com pouquíssimo esforço, essa pessoa consegue promoção e reconhecimento de sua capacidade no trabalho, com pouquíssimo esforço. Tinha um senhor que ele trabalhava na área comercial, muito tempo numa área extremamente competitiva dentro da própria empresa. Eu perguntei, você quer subir de cargo, ser promovido? Ele falou assim, querer eu quero, mas nunca você, tem milhares na minha frente. Né? Ele falou, tem muitos outros vendedores capacitados na minha frente. Mas eu lhe sugeri, olha, todo dia, se você puder, vá e cumprimente seus superiores, gerentes, coordenadores, supervisores e diretores. Vai lá, cumprimente, bom dia, como vai? Desse jeito. Só isso
Com isso você vai angariar um suporte espiritual que está te faltando para você ser promovido. E ele de fato foi promovido para um cargo mais de destaque de superior. Posteriormente, depois de um ano e meio de trabalho, eu recomendei para ele: você quer ser promovido para gerente regional? Ele falou assim: eu quero, o que eu tenho que fazer? Eu disse: você tem que angariar recursos espirituais e a parte material vai ser uma recompensa natural. Aí a mulher dele falou assim: não quero que ele seja promovido, porque ele vai ficar em reunião, vai ter que viajar mais, vai ficar ausente da casa. E não era nada disso, ele ia ficar mais concentrado no escritório regional, de maneira que ele teria um ganho melhor, uma posição melhor, mas de fato ele não fez o que tinha que fazer, porque a mulher dele não queria, e ele permanece até hoje naquela posição que ocupava e que ele conquistou com a promoção. Mas ele poderia estar numa posição de gerente, não? Se te vês sob o domínio de fraqueza deprimente, ser-te-á revigorante e restaurar-te o comando das próprias forças. Então, o trabalho, ele proporciona a você força, proporciona a você uma estrutura material e espiritual. Porque, embora o trabalho tenha como objetivo ter o seu sustento material, na verdade, o fruto do trabalho é destinado ao proveito, benefício de muitas pessoas. E esse benefício proporcionado fundamenta o recurso espiritual do ser humano. Por isso que o trabalho em si não apenas proporciona recursos, o salário, as recompensas, os honorários, mas também possibilita elevar-se espiritualmente em função do trabalho feito em benefício de muitos outros. Isso vale em qualquer circunstância, mesmo que a pessoa trabalhe objetivando apenas recompensas materiais. Ainda assim, o fundamento do trabalho é o benefício que proporciona a muitas pessoas, né? De alguma maneira, o benefício é proporcionado às pessoas. Onde estiveres, trabalhe construindo o bem, né? Então, no trabalho como serviço, você encontra a rota de cada dia, a tua utilidade para os outros. Obterás através dos outros o caminho, o apoio, o auxílio e o incentivo para a tua segurança, tranquilidade, alegria e libertação. Então, o serviço, o trabalho é importante para si e para os outros. Todos necessitam do trabalho e todos necessitam do teu trabalho. Muito obrigado pela sua atenção. Vamos passar para o momento de oração. Peço a você que se acalme, concentre-se, eleve seu pensamento ao Senhor Jesus e acompanhe o teor da oração. Senhor, neste momento, elevando nosso pensamento a Jesus, rogamos instruções de como proceder na vida, no trabalho, em todas as atividades e que possamos proporcionar benefício a todos os componentes da sociedade. No trabalho que desejamos, encontramos não apenas nosso sustento, o prazer e a alegria de proporcionar benefícios a todas as pessoas. Com o coração empenhado no trabalho, podemos angariar reais benefícios espirituais, porquanto não apenas aperfeiçoamos as nossas qualidades, as nossas habilidades e a nossa inteligência, como também desenvolvemos qualidades espirituais realizando
trabalho benfeitor em benefício de todas as pessoas. Senhor, rogamos-nos sustentar em todos os aspectos da vida e que possamos contar com a infinita sabedoria e amor de Deus em todas as nossas decisões, palavras, atos e pensamentos. Todos os momentos contamos com o amor e a sabedoria nos orientando para que possamos continuar trabalhando e prestando bons serviços em todos os recantos da sociedade. Agradecemos a Deus, aos Espíritos benfeitores e ao Senhor Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. O livro Encontro Marcado, como demais outros livros que utilizamos nas nossas programações, os pedidos de orações que você pode fazer para a solução de muitos dos seus problemas e também agendamento das consultas espirituais para receber orientação, para conversar sobre problemas e soluções desejadas, você pode fazer através deste site. Deus abençoe sempre. Muito obrigado pela sua atenção.